pelo computador. Aqui. Agora eu consigo entrar por ali. Tá. Adicionar esse dispositivo. Então, beleza, Glaucio. Vou começar aqui, tá? A gente vai aqui para o próximo treinamento, para a integração da FESAR. Esse vai ser o treinamento ali do backlog, tá? E depois a gente vai ter um treinamento aí complementar a esse backlog, que vai falar sobre itens e naturezas orçamentárias. Vamos combinar a mesma coisa. Tendo dúvida, você vai me falando, tá? Então, vamos embora. Então, o nosso assunto aqui agora vai ser backlog. O backlog é um processo que ele vai acontecer ali na semana do blackout e na primeira semana do go live. Depois esse processo vai ser extinto, ele não vai acontecer mais na unidade, tá? Uhum. Vamos começar aqui então falando um pouquinho sobre os conceitos, tá? Só relembrando, então, o go live, a gente sabe ali que é quando é a data que a unidade passa a trabalhar com os processos da AFIA, né? Então, com as políticas, com o sistema, com os processos da AFIA. A semana de blackout é a semana de parada do sistema da unidade, então vocês vão parar de usar o sistema de vocês, para que a gente consiga, né, ali o TI da AFIA, juntar toda essa informação, todos esses dados, para subir no RM, que é o sistema utilizado aqui pelo grupo. E a gente tem o processo de backlog, que nada mais é do que a gente pegar todos esses pagamentos, que são agora do início do mês de agosto, que é o mês do Go Live da FESAR, que a gente vai precisar imputar isso de maneira manual no RM. Então, para a gente conseguir imputar isso de maneira manual, a gente vai utilizar esse processo aqui do backlog. Até aí tranquilo, né? Vou ir passando aqui, você me interrompe. Esse treinamento ele vai ser mais rapidinho, mas ele é muito importante, principalmente aí para o início desse processo do Go Live. Então, vamos repassar aqui as datas. A data do Go Live da FESAR é dia 9/8, tá? Então, a partir do dia 9/8, esses processos eles já acontecem no RM, no Fluig, no Abax, e aí a gente tem também esse processo do backlog. Aqui a gente tem a data de envio das documentações pela unidade, pela FESAR. Então, você, Gláucia, vai ter do dia 9 até o dia 11 para enviar essa documentação. Mas o que a gente vai combinar? Agora, durante a semana do blackout, a gente vai ter um encontro diário para a gente fazer isso junto, para que lá no dia 9 a gente já tenha 80%, 90% desse processo pronto, tá? Porque se a gente deixar tudo para fazer só segunda, terça e quarta da semana do Go Live, vai ficar muito apertado. Aí, em contrapartida, a central de notas do NEA vai ter até o dia 17 para dar entrada em todos esses documentos que a gente vai mandar pelo backlog. E aí, como é que vai funcionar aqui? Quais notas vão poder entrar nesse processo de backlog? Todas as notas fiscais ou documentos não fiscais que foram emitidos até o dia 8/8, domingo. Então, a gente vai trabalhar até sexta, né? Então, tudo que tiver data até dia 8/8, a gente pode incluir como backlog. Ah, mas e depois do dia 8? Depois do dia 8, vai virar outro processo que chama regularização. As notas emitidas após a data 9/8 vão entrar como regularização, e aí esse processo também tem data de término, ele vai terminar até o final do mês, 31/8. Tá? Então, aqui estão os responsáveis, né? Da parte da unidade, você, Gláucia, central de notas vai ser a Thaís, no contas a pagar o Rony e a Sara na tesouraria. Tem dúvidas? Não. Então tá, então vamos ver aqui como é que esse processo vai acontecer.
vamos aqui começar falando sobre o acesso, tá? Então, eu vou disponibilizar para você por e-mail um acesso, um link. Então, você vai clicar nesse link. Essa aqui vai ser a visão dessa pastinha que você vai ter no navegador. Aí você pode utilizar, inclusive, o Chrome. E aí, como é que funciona? Você vai ter aqui uma planilha, que você vai preencher ela online, ou seja, você não vai baixar essa planilha no seu computador, você vai preenchê-la no navegador mesmo, e vai ter uma pastinha arquivos. Essa pastinha arquivos, depois que você digitalizar, renomear tudo, você vai jogar aqui dentro, vai ter um robozinho que vai arrastar os documentos dessa pastinha que está aqui no OneDrive, lá para o servidor da AF, onde a Thaís, do NEA, da Central de Notas, vai ter acesso a essa documentação, tá? Então, aqui só para reforçar, você tem que acessar essas pastas e essa planilha no navegador. Você não faz o download dessa planilha, tá? Você vai preencher ela online. Bom, aqui é exatamente isso que eu falei, tá? Então, a gente tem a planilha online, que você vai preencher ela no navegador, e a parte dos arquivos. Depois que a gente digitalizar aqueles arquivos naquela ordem que eu já até falei com você, a gente vai renomear e jogar aqui dentro. Bom, vamos falar aqui um pouquinho então do processo de digitalização. Então a gente vai digitalizar tudo que a gente for enviar, tudo que for pago e tudo que estiver a vencer. Só que a única diferença é que para aquilo que for pago eu vou ter o comprovante de pagamento, para aquilo que estiver a vencer eu não vou ter o comprovante de pagamento. Vamos dar um exemplo aqui. Então, a digitalização para documentos que você pagou. Então, vamos supor que eles foram pagos aqui no dia 5/8, né? Então, é igual eu te falei já. A primeira página é a nota fiscal, a segunda página vai ser o boleto ou os dados bancários, a terceira página vai ser a ordem de compra manual, né? E a quarta página o comprovante de pagamento. E aí, ó, lembrando que a nota fiscal, se for produto, ela tem que ter o carimbo de recebimento lá do Paulo. Então, essa nota tem que estar carimbada e assinada com ele, falando que ele recebeu o material tudo bonitinho. Então, só aqui, ó, nota, boleto, ordem de compra manual. Se a ordem de compra manual tiver assinada ali com autorização, ótimo. Se não tiver aquela questão das alçadas, vai ser aquilo que a gente já combinou. Você pode pegar aquele relatório de aprovação com a relação de tudo que está sendo pago e pode pôr ele aqui também, ó, entre a ordem de compra e o comprovante de pagamento, que ele vai servir como autorização também, tá bom? E Thiago, igual essa questão de alçada de quem dá o acordo, porque a Josi também tem um limite. Vamos supor que surgiu aí uma de 20, 30 mil. Se não me engano, acho que o dela é até 30 mil. Que aí tem um acordo por e-mail do Helder. Aí eu posso colocar ele aí depois do boleto, o acordo do e-mail? Aí o que você vai fazer? Você pega lá o documento, né, com a relação de todos os pagamentos, depois pega o de acordo da Josilene e o de acordo do Helder, e a gente põe tudo no mesmo arquivo. Eu vou te mostrar como é que a gente faz isso, tá? Tem uns programinhas que a gente pode usar, e aí você vai pôr aqui, ele vai ficar compondo esse material aqui digitalizado, e depois, por último, aqui o comprovante de pagamento. Isso não é nada de difícil, eu vou te ajudar, tá? A gente só precisa ter essa informação aqui digitalizada, né? Com as devidas autorizações. Para aquilo que tiver a vencer, a ideia é a mesma, tá? A gente tem nota fiscal, boleto e ordem de compra, e aí aquela questão, a mesma questão, né, da aprovação, pode ser a relação autorização da Josilene e do Helder, se for o caso, e aqui só não vai ter o comprovante de pagamento, porque esse documento vai estar a vencer, ele não foi pago ainda. E aí o lembrete, né, porque se for produto, tem que ter o carimbo lá do Paulo, falando que recebeu esses produtos. Então, de novo, né, aquilo que foi pago tem um comprovante de pagamento, aquilo que não foi pago
vai ter a mesma proposta, né? Nota fiscal, boleto, OC, autorização, sem o comprovante, tá bom? Entendido. Então, aí a gente vence a primeira etapa, que é a digitalização. Depois que eu digitalizei os arquivos, então, eu vou digitalizar arquivo pagamento por pagamento. Então, quando eu tiver um pagamento de uma nota fiscal, eu tenho aquela sequência, né? Nota fiscal, boleto, OC, autorização e comprovante de pagamento sim ou não, dependendo se ele foi pago ou se ele não foi pago. Eu digitalizo toda essa documentação, uma para cada pagamento. Então, toda essa documentação vai estar organizada ali por pagamento. E aí eu preciso renomear esse arquivo. Então, vou renomear esse arquivo PDF da mesma forma. Se foi pago, eu vou usar essa nomenclatura aqui, ó. Data de pagamento, espaço hífen, espaço. Valor pago, espaço hífen, espaço. Número da nota ou número do documento, espaço hífen, e no final eu vou escrever pago aqui em caixa alta. Se for um documento a vencer, eu já digitalizei, e aí vai ser essa nomenclatura aqui, ó. Data de vencimento, depois valor líquido, número da nota fiscal ou número do documento. Então, igual no exemplo aqui, ó. 7/5/2020, 1.250,50, 35 e pago. Aí, ó, só repara, aqui no valor a gente não usa aquele primeiro pontinho, né, que seria 1.250, a gente usa só a vírgula. Então, 1.250,50, número da nota e a informação de pago. Aí aqui no outro exemplo, ó, 12/5/2020, 1.680,50 centavos, então aqui não tem o pontinho, e o número da nota. Aí o que eu vou te falar aqui é o seguinte, a nota é um número pequenininho, 35, então você põe lá. Agora, se for uma nota daquelas com aqueles números maiores, 2021, uma sequência de, sei lá, 8, 9 zeros, e no finalzinho aqui, por exemplo, 4, aí você vai pôr igualzinho lá tá na nota. Deu para entender? Sim. Então, o processo, ele não é difícil. Ele só é manual, porque a gente está imputando essas informações manuais no RM, e aí a gente precisa ter essa informação clara. Então, preciso que esteja digitalizado e que esse digitalizado esteja legível. E aí a gente vai renomear, porque vai facilitar a localização, seja pela data, pelo valor ou pelo número da nota, entendeu? Então, na hora que a Thaís for tratar esses arquivos, ela vai pegar o número da nota e vai achar ele muito mais fácil. Ou então, valor líquido, entendeu? Por isso que a gente faz isso. Então, eu já digitalizei, eu já renomeei o arquivo, agora eu vou preencher aquela planilha online. Então, eu vou ter ali várias colunas que vão ser preenchidas. E aí, como é que funciona esse preenchimento? Você vai ver que nessa planilha a gente não tem uma coluna chamada item. A gente não vai precisar entrar com o descritivo dos itens. Mas eu preciso entrar com natureza orçamentária, eu preciso entrar com centro de custo e eu preciso entrar com rateio. Então, vamos explicar melhor como é que funciona isso aqui. Então, a gente vai combinar o seguinte, o rateio vai ser feito por linha. Então, um exemplo, eu tenho uma nota fiscal de R$10.000, por exemplo, que é para o curso de medicina. Se é um curso só, eu vou preencher apenas uma linha, porque na hora que eu for preencher a coluna centro de custo, vai ser só um. Agora, vamos pensar esse mesmo exemplo, uma nota de R$10.000, falando que é de 3 cursos, medicina, vamos supor aqui, tá? Outro curso, que seja, por exemplo... Enfermagem. Então, vamos pensar esses dois. Então, aqui, ó, eu vou preencher 2 linhas, eu venho repetindo. Código da coligada, fornecedor, o nome do fornecedor vai ser igual, o número do CNPJ igual, o número da nota igual, data de emissão igual, data de entrega é a data do recebimento da nota fiscal. Então, vai estar lá, a nota foi, de produto, vai estar no carimbo lá do Paulo, a nota de serviço. Você vai colocar aqui a data que você recebeu. A data de vencimento, então, por exemplo, se tivesse sido pago
5/8, você vai pôr aqui 5/8. Se tiver o pagamento a vencer lá no dia 20, dia 25/8, então você vai preencher aqui nessa coluna o vencimento. A gente vai pôr aqui o tipo, né, se é produto ou serviço, e aí a gente vai preencher com essa classificação. A forma de pagamento vai ser boleto ou TED, tá? E aí a natureza orçamentária, a gente vai ter um treinamento daqui a pouquinho sobre esse tema, e aí a gente vai falar sobre as naturezas orçamentárias que estão vinculadas aos itens. A gente vai te dar aqui uma relação das mais utilizadas para produto e também uma relação das mais utilizadas para serviço. Isso vai te facilitar aqui o preenchimento. E aí, durante aquele período que a gente for encontrar todos os dias aí durante essa semana do blackout, eu e o Bruno também vai ajudar aqui, dando uma verificada nessa natureza. A questão do centro de custo é igual eu te falei. Nesse segundo exemplo aqui, se for medicina e enfermagem, eu vou ter duas linhas preenchidas todas igualzinhas, só que na hora que chega aqui no centro de custo, eu vou diferenciar o que é medicina, o que é enfermagem. E aí eu vou pôr o valor correspondente. O importante é que o somatório das duas células seja igual, até nos centavos, do valor da nota fiscal, tá? Então, se eu pus um rateio aqui por linha, o somatório do rateio tem que ser o valor total da nota, batendo até os centavos. Deu para entender? Então tá. Se for uma linha só, você vai preencher tudo uma linha só, põe aqui o centro de custo e põe o valor total da nota. E aí, mais um detalhe. Quem vai te falar qual é o centro de custo de cada despesa, de cada pagamento? Vai ser o Rony. Você vai precisar muito da ajuda do Rony, porque hoje ele é o responsável pelo planejamento orçamentário da unidade. Então, ele que vai te indicar qual que é o centro de custo correto para alocar aquela despesa. A partir do momento que você preencheu aqui, a central de notas vai jogar ali a alocação do centro de custo e vai comer ali, comer é maneira de falar, né? Vai debitar do saldo que tinha para o centro de custo. Isso, vai debitar daquele valor disponível no centro de custo. Era isso que a Samira estava vendo comigo, né? Mais ou menos isso. Entendi. Aí a gente tem a última coluna aqui, data de envio. Tá? A data de envio vai ser a data que você está preenchendo essa planilha. Então vai ser ou durante essa semana ou segunda, terça e quarta da próxima semana. Aí vai ter uma coluna também que vai ter o status da central de notas. Você vai preencher todas como na fila. Depois a gente vai ver isso quando a gente estiver fazendo na prática. Que aí a gente vai acompanhar o status desses lançamentos, tá? Então aqui eu vou trazer um exemplozinho. Então aqui, ó, por exemplo, eu estou com uma nota de R$ 3.762 e aí eu vou lançar em 3 centros de custos diferentes. Aqui eu tenho contabilidade, aqui eu tenho diretoria administrativa e aqui eu tenho contabilidade de novo. Como nesse exemplo aqui eu tenho itens que vão ser imobilizados, aí eu tive que trazer 3, mas você não precisa preocupar com isso. Você vai olhar por centro de custo. Então vamos pensar aqui, contabilidade, diretoria administrativa e diretoria geral, só para a gente ficar mais fácil. São 3 centros de custos diferentes. Então, tá vendo? Eu vou preencher todas as colunas iguais, tudo igualzinho. E aí vai diferenciar a natureza orçamentária, nesse caso aqui, que aí a gente vai te ajudar, porque se você precisar lançar um rateio, pode ser que tenha uma diferenciação aqui da natureza. E aí a gente vai te ajudar nesse preenchimento aqui. Pode ser que não, pode ser que, por exemplo, tudo seja bens de pequeno valor. E aí, o principal, que é a ajuda do Rony, que ele vai te dar os centros de custos. Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, contabilidade, diretoria administrativa e diretoria geral. E aí, na hora que eu somo essas 3 linhas, tem que bater o total da nota, que é 3.762. E aí, você vai preencher a data que você está preenchendo a planilha, que você está enviando essa documentação. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bom,
aqui a gente já está indo, então, para o final do processo do backlog. Vou até mudar aqui, porque não atualizei esse grupo aqui, está com os nomezinhos errados. Então tá, a gente pode criar um grupo no WhatsApp para facilitar a nossa comunicação, mas a gente sabe também que o Teams é a ferramenta oficial aqui da AFIA para a gente estar comunicando, passando mensagem, ligando, né? Lembrando também, vale a dica, que se for alguma coisa formal, você pode falar pelo Teams, mas depois formaliza por e-mail. Mas enfim, aqui é um checklist. Então, durante essa semana, a gente vai dar suporte para você. Então, a gente vai verificar se essas despesas, esses pagamentos que você está lançando ali nessa planilha, se todos eles, seja CNPJ ou CPF, tem cadastro no RM. Porque na hora que virar dia 9, a Thaís da Central de Notas quer lançar. E aí ela não quer pendência. E aí faz todo sentido a gente não ter pendência. Então, se a gente conseguir subir com essa informação ainda nessa semana de blackout, a gente vai procurar o IARA e vai subir com isso. Se não, lá no dia do Go Live, a gente vai abrir chamado solicitando cadastro, tá? Aí a gente abre o chamado solicitando via Fluive. E tem essa questão também, que a gente vai ajudar você na questão ali, a gente já até tem feito isso no dia a dia, né, Glaucio? De verificar os KNAIs, os códigos de serviço, e aí a gente também, eu vou pedir ali para o Iara compartilhar com você a relação dos contratos, porque isso vai facilitar ali no preenchimento. Se tiver uma nota que for contrato, lá já tem o item, lá já tem a natureza orçamentária. Se não me engano, tem até o centro de custo, está tudo preenchidinho lá. Então, já isso também vai facilitar para você, porque aí você vai só num Ctrl+C e Ctrl+V, copia e cola, tá? E aí a gente pode também, a gente vai atuar também dando uma olhada lá nos itens, para ver se por acaso tem alguma coisa que a gente vai precisar agir, né, para um novo cadastro de itens, por exemplo. Então a gente vai te dar suporte durante esse processo, tá? Você não precisa preocupar que a gente tá junto nessa. Me tranquiliza. Aí, beleza. A gente tem aqui um checklist antes de você enviar os arquivos. Então, é como se fosse um passo a passo. Então, o que eu tenho que dar uma olhada aqui antes de enviar a documentação, seja produto ou serviço, né? Se for produto, eu tenho que olhar carimbo de recebimento da nota. Então, não posso esquecer, se tiver uma nota de produto, eu tenho que pedir para o Paulo carimbar, caso ele tenha esquecido. Eu tenho que ter, né, a ordem de compra assinada ou aquela planilha que a gente já combinou, que tem autorização por alçada, então vai ter ali o de acordo, então ótimo, porque se eu não tiver esses pontos, esse documento, mesmo digitalizado, manual, ele vai ser reprovado, vai apontar pendência e a gente vai ter retrabalho, tá? Então essa é a ideia aqui do checklist. A gente tem que digitalizar naquele padrão, então aquele padrão é nota fiscal, boleto ou dados bancários, e aí vamos supor, esse cara aqui não emitiu boleto, mas ele tem dados bancários. Você pode escrever no corpo da nota ou pode pôr uma segunda folha em branco com os dados bancários, porque aí você já está ajudando o pessoal do NEA a ter essa informação ali digitalizada, tá? Uhum. Aí depois que eu digitalizei, que o documento está lá bonitinho, né? Nota fiscal, boletos ou dados bancários, ordem de compra, autorização e para aquilo que for pago, né? Comprovante de pagamento, eu vou renomear os arquivos. Então está na ordem aqui de tudo que a gente já conversou. Vou renomear, né? Data de vencimento ou data de pagamento, valor líquido. Aí depois, mais o número da nota. Número da nota, exatamente. E se aquele documento tiver sido ditado, vai estar pago. Senão, ele não vai estar escrito ali pago. Então, depois eu vou fazer o preenchimento online daquela planilha que a gente acabou de conversar aqui. E aí eu fiz esse checklist, já olhei que está tudo certinho. Eu posso salvar esse PDF dentro daquela pastinha de arquivos online que está
vai ser disponibilizada. Eu faço esse checklist antes, eu faço essa conferência antes, porque na hora que eu arrastar esse arquivo para dentro dessa pastinha aqui, arquivos, vai ter um robozinho. O robozinho, a partir do momento que ele viu que tem um novo arquivo, ele é esperto, ele vai lá, em questão de segundos, ele arrasta dessa pastinha lá para o servidor da AF, na pastinha específica da central de notas para FESAR. Então, e aí depois não tem como eu mudar mais nada depois que vier. Tem, mas aí você vai ter que me pedir para eu ir lá buscar esse arquivo de novo, tá? Então, é bom você fazer esse checklist antes, nessa conferência, validação, porque você jogou ali dentro da pastinha arquivos, o robozinho, ele não dá nem tempo de Robôzinho piscar. inteligente. Ele vai Robôzinho jogar lá inteligente. para a Thaís. Se acontecer de ter, por exemplo, eu mandei um arquivo que eu queria alterar, você me fala, eu vou lá, eu busco o arquivo que eu vou ter acesso ao servidor da AF. Tá bom? Entendido. Então tá, então aqui a gente já viu o processo. Aí o que a gente vai combinar? A partir de amanhã, no final do dia, se possível, eu queria marcar com você durante toda a semana, de 5 a 6, a gente já conversar e fazer esse processo juntos. Eu, você e o Bruno. Ok. Tá bom? Aí, se porventura tiver, por exemplo, eu vou ter treinamento nesse horário, então você me avisa antes, para a gente marcar um outro horário que você esteja um pouquinho mais livre, que eu sei que você não está muito livre, mas a gente faz. Se for o caso, Livre eu não estou. se for o caso também, a gente pode marcar, por exemplo, de 6 a 7, isso não tem problema, tá? Você só basta me falar e a gente ajusta. Eu só quero que depois você olhe sua agenda, porque eu vou mandar um invite, né, para reunião, para segurar, né, a sua agenda para a gente ter esse momento. Bom, fechando o backlog. Lembra que eu falei que depois do dia 9 a gente ia ter o processo de regularização? Então, vamos pensar nele aqui rapidinho. Eu não vou te dar aqui um treinamento desse processo de regularização, porque é um treinamento ali que vai acontecer com o IARA dos suprimentos. Mas eu vou passar aqui rapidinho. Fazendo um spoiler? Isso, um spoilerzinho, Então você tá? fala. Então, ó, a regularização é uma solicitação de compra feita via chamado no Fluig, nesse movimento aqui, ó, 1.1.31. Uma regularização que foi criada somente para a obra, que inclusive hoje em dia nem está sendo mais usada, porque Suprimentos criou uma área específica de compras para obras. Então vai ser um processo que você vai poder usar somente até ali o final de agosto para as notas que a FESAR já tinha comprado. Não, a FESAR não pode mais comprar nada sem passar pelos fluxos da AF, ou seja, abrir solicitação de compra, cai para o CSA vai, suprimentos vai fazer as cotações, mandar para o fornecedor. Agora é esse o fluxo, tá? Aqui, nesse processo de regularização, vai ser só essas notas que vocês já tinham comprado e que porventura, né, atrasaram, aí vocês receberam depois do dia 9, e aí vai entrar nesse processo aqui, tá? E aqui está reforçando essa informação. Então, aqui, ó, esse processo específico de regularização, ele é somente para aquelas compras antecipadas em período de integração, que foram entregues após o Go Live, ou seja, a unidade comprou antes, o fornecedor atrasou aquela data combinada e a unidade recebeu depois do Go Live, por isso está entrando como regularização. Para outro tipo de compra, não é permitido, né, que a unidade faça compras e depois queira utilizar esse movimento para regularizar aquela nota que a unidade comprou, tá? Então, peraí, deixa eu ver se eu consegui entender aí essa parte. Essa semana a gente não pode comprar nada, porque a gente está de blackout. Porém, se chegar alguma nota, a gente vai fazer todo esse... Depois do dia 12, no caso que a gente entra... Não, dia 9. Dia 9. Que a gente entrar no Go Live, a gente não pode comprar mais nada sem acionar o CSA. Tem que abrir chamada e tudo. Entendi. Porém, se chegar, a gente vai ter que
fazer todo o processo de escaneamento, de nota, acordo, Isso, tudo aí para você mandar vai... para você paga. Qual que é a lógica aqui, só para você entender, tá? O processo de regularização, a gente viu lá na data que ele vai ser do dia 9/8 até o dia 31/8. Então, esse é o prazo que foi acordado aí entre o NEA e a FESAR para o processo de regularização. Vai ser do dia 9 ao dia 31. O que vai poder ser enviado durante esse período? Somente aquelas notas que a FESAR comprou antes do Go Live, então dia 9/8, e que aí o fornecedor atrasou por algum motivo a entrega, e depois que teve o Go Live, a FESAR recebeu o produto ou finalizou o serviço. Somente isso que vai entrar aqui nesse processo de regularização. Um exemplo aí, Thiago, seria igual o rapaz da mão de obra da obra, né? Que a gente não conseguiu pagar ele em julho, devido a ele não ter finalizado a obra. Ele vai entrar nessa parte de regularização. Ele vai entrar no backlog, porque ele já emitiu a nota, não é isso? Já. Então, ele já emitiu a nota, a gente já pagou parte do valor, e aí ficou faltando parte. O que você vai fazer? Vai digitalizar aquela nota fiscal, boleto ou dados bancários, OC e autorização, e um comprovante de pagamento. E aí nela, lá no final, a gente pode pôr assim, vai ter o pago, e depois do pago, você pode pôr uma informação assim, falta a segunda parcela. E aí no preenchimento da planilha online, tem um campo observações que a gente vai pôr lá também, assim, ó, falta pagar para o fornecedor X reais na data tal, tal, tal. Então ela vai entrar no backlog. Aqui em regularização, a gente está falando assim, ó, eu já paguei tudo que eu tinha que pagar, já mandei o backlog, só que chegou depois, lá no dia 10/8, chegou uma nota aqui de produto, que era para ter chegado lá dia 20 de julho, mas chegou agora. Aí essa nota que chegou super atrasada que vai entrar aqui no processo de regularização. Ah, tá. Entendi. Certinho? Certo. Então é isso. A gente fecha aqui a primeira etapa do nosso treinamento. A gente vai ter um outro treinamento mais tarde falando sobre itens e naturezas orçamentárias, que se não me engano está marcado aqui para 16 horas. E aí, se você e o Rony quiser, a gente pode adiantar esse treinamento, porque a gente ganhou um pouquinho de tempo aqui. Não,